Êxodo, capítulo 2, 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Esse é o significado do nome de Moisés. Vamos ler Números agora, 26:59. Capítulo 26, versículo 59. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Então, quando lemos aqui em Êxodo 2, que a irmã dele acompanhava ele lá na beira do rio. Quem era? Miriam. Então, que estava ali na beira do rio acompanhando tudo isso. E nesse dia das mães, né, eu escolhi Joquebede, porque eu gosto muito da história de Joquebede. Gosto muito dessa história do nascimento de Moisés. E isso me chama muita atenção, né? Esse ato que ela fez, todo o processo de confiança no Senhor. Então, esse é o tema da mensagem. Uma mãe que confia. Confiança. A mãe que confia. Joquebede foi essa mãe. E Joquebede significa Jeová é a glória. Numa época difícil, em que a ordem de Faraó era o quê? Matar todas as crianças, né, todos os meninos hebreus que nasciam. E aí até Deus usou, e seria uma outra pregação, né? Qual foi o nome das duas parteiras? Quem? Cifra e... Nome difícil, né? Cifra e Puá. Eram as parteiras. Cifra e Puá. Isso está em Êxodo 1, capítulo 15. E elas foram usadas por Deus, né? Tiveram uma estratégia de Deus para que não matasse esse menino. Essa confiança em Deus, não desistir, né? Joquebede, então, dá a luz a Moisés e esconde ele por quantos meses que a gente leu? 3 meses. Em hebraico quer dizer tirado das águas, e em egípcio significa menino, criança, filho, que significa Moisés.
Então o menino é colocado no cesto à beira do rio. E nesse momento, Joquebede, então, teve que ter confiança no Senhor devido às circunstâncias, né? Mais um aprendizado aí para nós. As circunstâncias não podem desequilibrar nossa fé. O que ela tinha que fazer? Mais nada. A ordem era matar o menino. Ela teria que confiar no Deus que ela servia. Não tinha mais nada que fazer. Somente confiar. E que Deus desse uma estratégia para que alguma coisa acontecesse no mundo espiritual aí, alguma coisa acontecesse para que aquele menino não fosse morto. A fé de Joquebede falou mais alto. E assim a gente passa por tribulações que a gente diz, Senhor, não tem saída, é o fim, né? Não tem mais o que fazer. Somente confiar em Ti e entregar. É o que nós fazemos aqui no altar, né? Nós entregamos as nossas dificuldades no altar. Cantamos agora, Senhor, me tira o medo. Nós entregamos ao Senhor o nosso medo, a ansiedade, os problemas. Nós entregamos aqui no altar. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então, vocês têm que me ajudar aí, hein? Glorifica a Deus aí. A primeira circunstância que aconteceu foi, então, a estratégia dada a Deus para que ela fizesse um cesto, colocasse o bebê, e aí, poderia algum animal, né, atacar aquele cesto e comer o menino. Uma correnteza, uma tempestade, alguma coisa poderia acontecer, que não foi morto por Faraó, mas ia ser morto de alguma outra maneira. Então, ela pediu direção ao Senhor. E então, fez isso. Colocou ele no cestinho e colocou na beira do rio ali. Para que o Senhor fizesse o que ele achava que deveria fazer. Então, a filha de Faraó vê aquele cesto, viu que era um bebê. E a menina pergunta, né? Você quer uma ama para que amamente ele? E assim ela levou para a própria mãe. Coisa linda, né? Como que Deus faz as coisas. Mais uma vez, Joquebede teve que confiar, porque ela ia ficar com o bebê por um tempo. Ela ia ter que devolver para a mãe egípcia lá, para a filha de Faraó. E foi um tempo que ela ficou, e mais uma vez, Deus está no controle. Você pode dizer isso para o seu irmão, para a sua irmã? Deus está no controle. Mesmo que as circunstâncias digam que é o fim, ainda não é o fim. Se não chegou o fim, então não acabou. O Senhor vai dar estratégias para mudar a situação. Você crê nisso? Deus sempre tem um plano. E os planos dele, como diz a palavra, são maiores que os nossos. Os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. O nosso pensamento é limitado. A gente vai com uma imaginação até um certo ponto. O Senhor, ele vai além. Ele está vendo além. Assim como a palavra dele diz em várias situações. O Senhor, ele já está enxergando lá na frente. Assim como ele se depara com um pecador, com uma pecadora, ele não está vendo ali o pecador ou a pecadora. Ele já está vendo a pessoa convertida. Glória a Deus. É essa visão espiritual que nós temos que ter. É essa visão que nós vemos com os olhos da fé, com os olhos do Senhor. Não com a nossa carnalidade, com a nossa humanidade. Amém? E o que acontece? Moisés se torna libertador de Israel. Glória a Deus. E no meio do caminho, Moisés, ele diz que ele tem capacidade para ser. Êxodo 3:12. O que ele pergunta a Deus? Lá no versículo 12 de Êxodo 3. Assim o Senhor, viu a aflição do povo e que ia libertar o povo do Egito, ouviu o clamor dos filhos de Israel
E ele diz lá, ó, a partir do 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quantas vezes você se perguntou a Deus? Você perguntou a Deus, aliás, né? Como que eu vou fazer isso? Eu não sou capaz, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Como que eu vou chegar nessa situação? Vou falar algo? Como que eu vou reivindicar algo? O que vai acontecer? O que Deus responde para Moisés? 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Então, mais uma vez, o Senhor disse a Moisés, eu sou o que sou, e ponto. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Glória a Deus! É assim que você vai responder a situação. É assim que você vai responder às adversidades da vida. O eu sou, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos está comigo. Ele que vai à minha frente, Ele que vai me guiar, Ele que vai me direcionar. Assim como Ele respondeu para Moisés, Ele responde para nós hoje. Glória a Deus. Você crê nisso? Nós, por nós mesmos, não somos capazes. Mas o Deus que há em nós, o Espírito Santo que habita em nós, Ele que falará por nós. Lembra quando a palavra diz que quando nós não temos nem palavras para orar? O que acontece? O Espírito Santo gemerá gemidos inexprimíveis. Essa é a palavra do Senhor. Amém? E Moisés vai aí na frente, depois vocês leem em casa, capítulo 4, e ele vai dizendo, Senhor, nunca fui eloquente, versículo 10. Não sei falar. E Deus dá sempre alguma saída, né, para Moisés. Quando ele está fugindo, o Senhor dá sempre uma saída para ele. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Porque é promessa de Deus. Assim como Deus livrou ele da morte lá atrás, tinha um propósito. Assim como Joquebede confiou no Senhor, ela criou um filho que confiava no Senhor e teria que confiar no Senhor, o Deus de Israel. Amém? É assim que nós somos. Nós somos servas de Deus, que deixamos um legado para a nossa geração. Um legado de fé, um legado de confiança, de certeza de que o Senhor está conosco. E Ele tem um escape. Você canta esse louvor? Que Deus tem um escape para nós? Amém? Essa confiança, então, fica mais fácil quando entendemos que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que é Ele quem nos livra, Ele quem nos protege. Quando nós sabemos e entendemos que os caminhos de Deus são melhores que os nossos,
quando nós sabemos e entendemos que Ele nunca chega atrasado, apesar das circunstâncias dizerem que sim, apesar das circunstâncias dizerem que é o fim, apesar de muitas vezes a gente achar que Deus não está olhando para nós, que não está respondendo às nossas orações, Ele diz: eu serei contigo. Ele não só disse no passado, Ele diz hoje. E Deus enviou o seu único filho, para nos salvar. E Ele continuou dizendo que seria conosco. Quando Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a eternidade. Ele está contigo. Você crê nisso? Você pode dizer: Senhor, eu creio. Se não crer, profetiza. Senhor, eu vou crer. Né? Nós cremos que Ele está conosco. Mesmo quando as circunstâncias dizem não. A palavra diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Se não fosse, então, a insistência de um amor de mãe, o amor de Joquebede, talvez não estaríamos falando hoje de Moisés. Talvez se ela aceitasse: não, o faraó já disse que vai fazer, não tenho mais o que fazer. É entregar meu filho e ponto, e está acabado. Mas ela insistiu no Senhor. Ela pediu estratégias a Deus. Mesmo pensando que algo poderia também atacá-lo naquele rio, ela creu no Senhor. Mesmo quando sabia que ela ia amamentar o menino por um tempo, e depois ele teria que voltar lá para o palácio, mesmo assim, ela continuou crendo. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Qual tem sido a medida da minha e da sua confiança? Nós temos descansado em Deus? Nós temos testemunhado essa entrega e confiança? Porque quando nós entregamos, nós descansamos. Às vezes a gente entrega, mas não descansa, não é verdade? Mas quando nós entregamos, nós precisamos descansar. Por isso que eu me apaixono pela história de Moisés, pelo amor dessa mãe para com esse filho. Me apaixono pela confiança, pela fé, pela ousadia. Muitas vezes, quando nós damos um passo de fé, nós somos ousados. Nós precisamos ser ousados. Lembra daquela figura? Nós colocamos o pé e Deus coloca o chão. É difícil dar esse passo de fé. É difícil ter essa ousadia no Senhor, não é verdade? É muito difícil. Mas se não tiver o chão, aí começa a dúvida a entrar, né? Aí começa o medo, aí a gente canta: então me tira o medo. Aí que a gente vai para os pés da cruz. Aí que a gente vai orar, vai louvar, vai adorar. E a partir do dia que eu li aquele versículo que fala sobre os sacrifícios de louvor e adoração, realmente é na dor que eu tenho que louvar, orar, engrandecer o Senhor da minha vida. Não é só no momento de alegria. No momento de dor, às vezes a gente quer fugir, né? Não, hoje eu não vou na igreja não estou bem. Não estou bem para ir. Não estou me sentindo bem. Estou triste. Não. É nesse momento que você vai vir fazer sacrifícios de louvor e adoração. Jesus queria ir para a cruz? Teve um momento até que ele disse o quê? Se possível, Deus,
afasta de mim esse cálice. Ele também não queria ir para a cruz, mas ele sacrificou a carne dele. Ele sacrificou a sua vida por amor a nós. E o que nós fazemos por amor a ele? Nada. Não fazemos nada. É muito pouco o que nós fazemos, né? Por isso que esse amor de mãe, essa entrega, né, de uma mãe, a gente começa a imaginar tantas coisas, né, que uma mãe faz para um filho. O pastor Lucas aqui citou quando uma mãe está vendo um filho que foi preso, né, fez algo errado, e ele está ali preso, então foi morto. Ela não fica com raiva do que ele fez coisa errada, assim como nós ficamos com raiva, né, de um assassino, de um estuprador. O que ela faz? Ela chora. Ela chora, ela agarra aquele filho, né? Ela beija aquele filho. Quantos de nós já não fizemos sacrifícios por um filho, né? Sacrificamos as nossas vontades. E esse amor de mãe, que é tão próximo, né? O pastor sempre fala, né? Que o amor de mãe é o amor do Espírito Santo para conosco, né? É o Espírito Santo que nos ama e nos atende. Esse é o maior amor. E Joquebede, então, coloca a sua dificuldade nas mãos do Senhor. Coloca o seu filho diante do Senhor. Entrega, descansa e confia.